Fala galera, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui, afinal de contas, vida de professora é uma correria, mas hoje eu tô aqui com uma missão de fazer você entender um tema que não é muito fácil, que o pessoal sofre um pouquinho para entender, que é metabolismo energético celular. Vamos lá? O metabolismo energético celular é definido como um conjunto de reações químicas que acontecem dentro de um organismo, objetivando a produção de energia, especificamente dentro das células. Isso significa que cada célulazinha faz todo um processo, diversos tipos de reações químicas para produzir energia individualmente. E isso acontece em todos os organismos vivos. Então, as suas células aí também fazem metabolismo energético o tempo todo para que a sua célula consiga desempenhar todas as funções dela. Afinal de contas, a energia é necessária para tudo que acontece na célula. E o primeiro conceito que você precisa entender é que nesse conjunto de reações nós temos dois tipos de reações químicas, que nós chamamos de reações anabólicas e reações catabólicas, ou anabolismo e catabolismo. Bom, as reações de anabolismo são aquelas reações que armazenam energia e que vão fazer síntese de compostos, ou seja, vão produzir novos compostos. Já as reações de catabolismo são aquelas que liberam energia e que vão decompor substâncias, ou seja, vão degradar substâncias. Quando a gente fala de energia da célula, essa energia ela tem um nome específico que é o ATP, que a gente fala muito, a gente chama essa energia de moeda energética das células, e essa sigla ATP vem do nome adenosina trifosfato. Então, na verdade, essa molécula de energia, ela é formada por uma adenina, por uma pentose e por 3 grupos fosfatos. Daí vem o nome adenosina trifosfato, que a gente simplifica como ATP. Como eu falei no começo do vídeo, todos os seres vivos fazem metabolismo energético celular em suas células, no seu conjunto de células. Só que cada um vai fazer de uma forma diferente. Por exemplo, nós temos o metabolismo energético celular, que acontece na fotossíntese. Nós temos o metabolismo da respiração celular, nós temos a fermentação e também nós temos a quimiossíntese. A fotossíntese acontece nos seres que são clorofilados, ou seja, aqueles que possuem sua célula um cloroplasto que carrega dentro dele o pigmento conhecido como clorofila. Então, grande maioria das plantas, mas nós também temos as algas nesse grupo, fazem o processo de fotossíntese. E nesse processo, esses seres eles vão absorver o gás carbônico, a luz, a água e vão produzir glicose para que seja essa fonte de energia das suas células. Já a respiração celular acontece nos organismos animais e nós, seres humanos, estamos incluídos aí nesse grupo. Então, a respiração celular é um processo que acontece lá na nossa célula, no citoplasma da célula, mas também vai acontecer uma parte dentro das mitocôndrias para que produza esse ATP para as nossas células aí a partir da glicose. Então, a glicose ela vai ser degradada, ela vai ser um combustível que vai ser queimado para a produção do ATP. A respiração celular ela acontece em 3 fases e eu vou falar dessas 3 fases, mas bem resumidamente, tá? Então a primeira fase é chamada de glicólise, que é de fato a quebra da glicose. E essa glicose ela vai ser transformada no que nós chamamos de ácido pirúvico ou piruvato, que é uma substância importante para dar início à nossa próxima fase aí da respiração celular. A glicólise acontece no próprio citosol da célula, que antigamente a gente chamava de citoplasma, que é aquela parte do líquido gelatinoso que preenche a célula. Então essa fase acontece ali. E é uma fase que não necessita da presença de oxigênio, então é uma fase que a gente chama de anaeróbica. Já a fase seguinte, conhecida como ciclo de Krebs, tem o seu início com o piruvato que vem lá da primeira etapa, Então o piruvato ou ácido pirúvico, ele entra na mitocôndria, então essa segunda fase vai acontecer dentro da mitocôndria, especificamente na matriz mitocondrial.
onde esse ácido pirúvico vai ser convertido numa coenzima, a chamada acetilcoenzima A. A partir dessa coenzima é que se tem o início aí do ciclo de Krebs, que vai ser um ciclo de muitas reações, né? Por isso que eu tô explicando aqui resumidamente, porque são muitas reações aí para que a gente consiga falar detalhadamente, assim, é muita coisa, né? Então, o ciclo de Krebs, ele é um ciclo longo, também conhecido como ciclo do ácido cítrico, e que ocorre ali na matriz mitocondrial, já na presença de oxigênio. Então, essa segunda fase já é um processo que a gente considera aeróbico, porque depende da presença de oxigênio. É justamente o oxigênio que ajuda na conversão do ácido pirúvico para acetilcoenzima A. Ele oxida esse ácido, né? Tem uma reação de oxidação aí para que a gente tenha essa conversão. Nessa segunda etapa, alguns hidrogênios também são liberados ali nas diversas reações, e esses hidrogênios é que serão levados para a próxima etapa aí e última fase, né, que é a terceira e última fase da respiração celular, conhecida como cadeia respiratória, ou também pode ser chamada de fosforilação oxidativa. Bom, essa terceira etapa acontece ainda dentro da mitocôndria, porém não mais na matriz, né? Passa a ocorrer nas cristas mitocondriais. E esses hidrogênios carregados lá para as cristas mitocondriais, eles ficam sendo atraídos quimicamente para retornar para a matriz. Então, para que eles retornem, eles são obrigados a passar por uma enzima que também está ali presente, que é a ATP sintase. E nesse processo também ocorre a produção de ATP. Em todas as fases, o objetivo da nossa célula que está fazendo respiração celular é produzir ATP. Então, em cada etapa existe uma produção de ATP, né? Porém, no final das três é que a gente tem um saldo maior de ATP, de moléculas de energia aí que a célula vai utilizar. O que é interessante perceber é que existe uma complementariedade dessas duas organelas que eu citei, né? O cloroplasto, que fez a fotossíntese lá nas plantinhas e nas algas, e a mitocôndria, que faz a respiração celular nos animais. Então você vai perceber que no processo de respiração celular, os elementos que são produzidos são utilizados depois pelo cloroplasto, e o cloroplasto produz outras substâncias que também vão ser usadas na mitocôndria, e assim a gente entra em um ciclo de complementariedade dessas duas organelas. Bom, até agora a gente falou da fotossíntese e da respiração celular, mas eu falei para vocês que todos os seres fazem metabolismo energético, né? Então a gente ainda tem que incluir outros seres aí. A gente só falou das plantas, das algas, dos animais, tá faltando muito ser vivo ainda. Por exemplo, os fungos, que em sua maioria vão realizar o metabolismo através do processo de fermentação. Algumas bactérias também fazem esse processo, mas nós vamos encontrá-lo na maioria dos fungos. E nós temos três tipos de fermentação: fermentação alcoólica, fermentação lática e fermentação acética. A fermentação alcoólica é muito utilizada na indústria, por exemplo, na produção de vinhos, na produção de cerveja e também na produção de pães. Nos pães a gente utiliza muito o fermento biológico, né, que são leveduras ali, são fungos que fazem esse processo de fermentação dentro da massa. Então eles vão produzir ali o gás carbônico, né, que faz a massa crescer. E no caso do vinho e da cerveja, a gente também vai ter a produção do álcool, né? Que é a produção então do álcool etílico. Então, na fermentação alcoólica, nós vamos sempre ter a glicose sendo transformada em álcool etílico e gás carbônico. Já a fermentação lática também é muito utilizada na indústria, na produção de queijos, de coalhadas, de iogurtes, né? E muitas vezes nós temos a ação de bactérias chamadas lactobacilos que vão fazer essa fermentação do leite e vão fazer essa produção do ácido lático, né? Então, nesse caso, a glicose vai ser convertida em ácido lático e a gente utiliza esse processo aí na indústria para a produção desses derivados do leite. A fermentação lática também pode acontecer nos nossos músculos. Olha só que interessante, né? Quando a gente realiza uma atividade física intensa e não há suprimento de oxigênio suficiente para a nossa musculatura,
a nossa musculatura passa a fazer o processo de fermentação lática ali dentro. Sem essa quantidade suficiente de oxigênio, existe esse processo de fermentação nas nossas células musculares ali, e aí ocorre essa produção do ácido lático, que a gente sabe que depois causa até aquelas dores pós-exercício. Já a fermentação acética é realizada também por bactérias chamadas Acetobacter, que vão converter de novo a glicose aí no ácido acético, mais conhecido como vinagre. Então na indústria a gente também utiliza esse processo para a produção do vinagre. E por último, nós temos a quimiossíntese, que é realizada em sua maioria por bactérias, porém também temos alguns fungos aí que podem fazer quimiossíntese, né? E esses organismos, eles vão fazer energia a partir de compostos inorgânicos. Então, algumas bactérias são capazes de absorver amônia, por exemplo, né, do ambiente para produzir sua própria energia. Sais de ferro também para isso, né, para o mesmo fim, para o mesmo objetivo. E um exemplo muito conhecido são as bactérias nitrificantes, né, aquelas que fazem parte do ciclo do nitrogênio. Então, através delas, nós temos a ciclagem do nitrogênio aí na cadeia alimentar, né, no ambiente como um todo. E ao mesmo tempo elas também estão absorvendo esse elemento para convertê-lo em energia para elas mesmas ali, né? Que é o processo de quimiossíntese. Bom, pessoal, esse aqui é só um resuminho sobre esse tema, né? Metabolismo energético celular, que é um tema muito interessante, muito complexo também. Mistura muita química aí, né? Um tema de bioquímica. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho, que tenha ajudado um pouco vocês aí na compreensão desse tema tão complexo. E espero vocês aqui na nossa próxima videoaula. Então é isso, gente. Valeu, até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.